que muita gente conhece, às vezes até de cor, mas que tem camadas de significado que podem surpreender. É o começo daquele famoso capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O versículo 1, especificamente. A gente está usando aqui um material de análise, o Muito Ruído, Pouco Amor, que ajuda a gente a explorar o que estava por trás do que Paulo escreveu, né? Isso lá atrás, quase 2000 anos. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além, sabe? O que Paulo queria dizer mesmo com bronze que soa e símbolo que retine? Por que justo essas imagens, assim, de som, para falar de gente que parecia espiritual, mas que para ele faltava amor? Vamos investigar o contexto daquela Corinto antiga, que era bem barulhenta, para entender o peso disso. Ok, então vamos desempacotar isso. O versículo que abre o capítulo, todo mundo lembra. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Imagina a cena. Paulo escrevendo para uma comunidade cristã lá em Corinto, né, uma cidade portuária grega, um caldeirão de culturas, comércio, religiões, e ele percebe umas manifestações de espiritualidade que, assim, pareciam impressionantes, tipo falar línguas estranhas, até angelicais, mas tinha algo que o incomodava muito, faltava amor na prática, sabe? E aí ele começa o argumento dele com essas duas imagens de som. Vamos focar na primeira. O bronze que soa. O que seria isso exatamente? Olha, é fascinante ver a precisão de Paulo, né? A escolha das palavras dele é muito carregada de significado cultural. O termo grego original para bronze é chalcos. E é importante notar, não era um metal nobre tipo ouro ou prata, nem aquele bronze mais, digamos, refinado das estátuas famosas. Era mais provável que fosse um bronze de qualidade inferior, sabe? Talvez uma liga de cobre com um pouco de estanho, algo comum em utensílios e instrumentos mais simples. Ah, interessante essa diferença. Não era um sino de templo, imponente, era algo mais comum então. E com um som oco, você disse. Exato. Essa composição fazia com que o metal, ao ser golpeado, não tivesse aquele som rico, sabe, musical. Pelo contrário, era um som mais oco, vazio mesmo, um clang metálico sem muita profundidade. E para completar, o verbo grego para soa, eschel, ele sugere um som que reverbera, que ecoa, que fica ali contínuo e, nesse contexto, provavelmente bem irritante. Oco e que ecoa de forma irritante. Já dá pra sentir o incômodo, né? Uma reverberação vazia. É Nossa. isso. Paulo não está falando de melodia, está falando de ruído. Pensa num golpeamento repetitivo, talvez até meio frenético desse metal, gerando um eco que não para, que invade o ouvido, que perturba. A imagem sensorial é de algo desagradável mesmo, insistente. E, no fundo, vazio de conteúdo real. E essa imagem não veio do nada pra ele, certo? Você falou que isso tinha a ver com o ambiente lá de Corinto. É aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho. Como é que esse som oco e irritante se conectava com a vida deles? Principalmente com as práticas religiosas que os coríntios conheciam também. Exatamente aí que está o ponto. Corinto era um centro super cosmopolita, né? Muito vibrante, ficava ali entre dois portos, então tinha muito comércio. Mas, além disso, era muito conhecida pela sua vida religiosa pagã, que era bem intensa. A cidade e ali em volta tinham muitos templos para Afrodite, Apolo, Poseidon, vários deuses gregos e romanos. E os rituais nesses templos, olha, frequentemente envolviam música e som de um jeito muito intenso. Existem fontes antigas que descrevem práticas, principalmente em cultos de mistério ligados a deuses como Cibele, Dionísio, onde os sacerdotes, os adoradores, usavam tambores, flautas e, olha aí, instrumentos de percussão de metal, como pratos ou gongos de bronze. E esse som era usado sem parar, crescendo, com o objetivo claro de induzir um estado de êxtase, de transe religioso, uma espécie de frenesi divino, sabe? Entendi. Então, esse barulho que Paulo descreve se eco metálico, repetitivo, talvez até meio caótico,
Era algo que os coríntios, na hora, associavam com a tentativa de chegar no divino pelos meios pagãos, com um barulho ensurdecedor. Precisamente. Imagina a cena. Gente dançando freneticamente, talvez sob efeito de vinho ou outras substâncias, enquanto aquele som metálico, rítmico, ficava cada vez mais alto, mais penetrante. Para quem estava fora desses cultos, ou mesmo para quem participava, mas buscava algo mais, sabe, além do êxtase do momento, esse som podia ser percebido como opressivo, vazio. Algumas descrições falam até em agonizante. Era um som que fazia parte da paisagem sonora religiosa da cidade. Não tinha como escapar. E tem mais um detalhe. Se a gente olhar para a cultura helenística da época, a expressão bronze que soa, ou algo parecido, já era usada como metáfora popular. Ah, é. Pra quê? Para descrever gente que falava demais, sabe? Oradores pomposos ou pessoas que falam sem parar, mas o discurso era vazio, pura retórica sem conteúdo real. Alguém que só faz barulho, um falador irritante. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer, Paulo tá pegando um som que era familiar para eles ligado à idolatria pagã, que já era usada para criticar a fala vazia, e tá aplicando isso a manifestações espirituais dentro da igreja. Coisas que pareciam incríveis, como falar línguas, mas que para ele não tinham a essência do amor. É como se ele dissesse, olha, essa espiritualidade de vocês, sem amor, soa tão vazia e irritante quanto o barulho lá dos templos pagãos ou a fala oca dos filósofos ruins. Exatamente essa é a força da primeira imagem. Ele meio que desqualifica essa performance espiritual sem amor, compara com algo que os ouvintes dele iam reconhecer na hora como negativo, inútil e até ligado à idolatria que eles deveriam ter deixado para trás, né? Entendi bem o impacto do bronze que soa, mas Paulo não para por aí, né? Ele logo emenda a segunda imagem, ou como o símbolo que retine. O que essa segunda metáfora traz de novo? Ela só reforça a ideia do ruído ou tem uma nuance diferente? Parece um som mais agudo, talvez. Ela complementa e, eu diria, até intensifica a crítica. Adiciona uma dimensão diferente e igualmente preocupante. Vamos olhar as palavras de novo. O termo grego para símbolo é kimbalon. Eram basicamente dois discos de metal côncavos, geralmente de bronze também, que batiam um contra o outro. Instrumentos de percussão comuns, né, em várias culturas. Mas a chave aqui está no verbo, alalazo, que a gente traduz como retine. Alalazo. E o que ele significa exatamente? Esse verbo é importante. Ele não descreve um som delicado, musical, um tilintar. A raiz dele está ligada a um grito. Especificamente, um grito de guerra, ou um som alto e estridente. Então, alalazon significa ressoar alto, clangar, estrondear. É um som agudo penetrante, de impacto. Pensa num choque metálico agudo de pratos sendo batidos com força. Um clangor estridente, bem diferente do eco oco do bronze. E tinha algum contexto específico para o uso desses símbolos que desse ainda mais peso para essa imagem? Você mencionou a herança judaica de Paulo. Exatamente. Embora símbolos fossem usados em várias situações, até em algumas celebrações religiosas judaicas, tinha um contexto bem evocativo onde instrumentos parecidos ou o próprio som descrito por alalazon eram usados como sinal para a batalha. Para a batalha. Sim. O som agudo, penetrante dos metais era usado como um chamado às armas, um alarme para despertar os soldados, para incitar o fervor da guerra, para sinalizar o começo do combate. Era um som ligado à prontidão para o conflito, para a mobilização para a guerra. Um chamado à guerra. Caramba, isso muda tudo. Então a falta de amor na espiritualidade não a torna só vazia e irritante, como o bronze pagão, mas também estridente e potencialmente conflituosa, como um sinal de batalha. É isso que Paulo está sugerindo. Essa é a implicação perturbadora que a segunda imagem carrega. O kimbalon alazon, o símbolo que clangua estridentemente, ele não evoca só um som desagradável, mas um som que divide, que incita, que prepara para o confronto. Não é um som de harmonia, de construção, de paz. É um som de tensão, de alarme, de potencial agressão. Entende? Que combinação. De um lado, o ruído oco, repetitivo, vazio, ligado à idolatria, à fala inútil,
e do outro o clangor agudo, estridente, que lembra um chamado para a batalha, para a divisão.